Newton é um desligamento sem motivo. Pela mesma razão que a pessoa entra sem concurso, ela pode ser desligada sem respeitar aquelas garantias próprias de um regime normal de cargo ou de emprego. Quem ocupa um cargo de confiança pode sair desse cargo bastando que o responsável pela indicação ache que isso seja conveniente. Interessante guardar que o desligamento dos indivíduos que ocupam cargos em comissão é um caso raríssimo. Talvez um dos únicos casos no direito brasileiro em que um ato administrativo não precisa ser motivado. O desligamento ad nutum pode ocorrer, ainda que se não apresente um motivo. Legal? E nós temos mais uma. Nós temos mais uma pergunta para encerrar esse nosso segundo bloco. Vamos lá? Última pergunta, na tela. Professor Maza, o que são autarquias plurifederativas? Essa é uma novidade. Impressionante, a colega captou um assunto que é um assunto novo no direito administrativo, eu diria um tema pioneiro para concursos e exames de ordem. Recentemente foi publicada a Lei dos Consórcios Públicos. Consórcios públicos são contratos administrativos entre entidades federativas. A grande novidade dessa lei é que agora as entidades federativas celebram esse contrato de consórcio e podem criar uma nova pessoa jurídica decorrente da celebração. Essa pessoa jurídica pode ser de direito privado ou de direito público, mas, se for de direito público, recebe o nome de associação pública. Então guarde, associação pública é uma pessoa jurídica de direito público, criada após a celebração de consórcio por entidades federativas. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque as associações públicas representam uma inovação muito curiosa no direito administrativo, porque a lei dos consórcios diz que a associação pública pertencerá à administração indireta de todas as entidades consorciadas. Maza, eu acho que eu não entendi, mas o que isso significa? Significa uma coisa muito peculiar. As associações públicas são as únicas entidades da administração indireta que podem pertencer ao mesmo tempo a mais de um âmbito federativo. Com essa inovação, foram introduzidas no Brasil as chamadas entidades plurifederativas, que pertencem ao mesmo tempo ao âmbito federal, estadual e municipal, se União, Estado e município participarem desse consórcio. Estranho, né? Estranho, mas é assim. Essas entidades plurifederativas são ligadas a mais de uma esfera da federação. Portanto, em conclusão, nada impede que as autarquias também sejam pluri- ou multifederativas. Lembrando que, para muitos autores, as associações públicas não passam de autarquias. Fique conosco, vamos para o bloco final do programa, o X da questão. E finalmente chegou o terceiro e último bloco do nosso programa, o X da questão. Esse bloco é muito importante porque ele mostra exatamente como que a questão cai no dia da prova. Não adianta saber teoria, não adianta ler livros e mais livros de direito administrativo e marcar a alternativa errada. Na OAB, assim como nos concursos, o que interessa é marcar a alternativa certa. Por isso que esse terceiro bloco é absolutamente fundamental. Vamos ver como o tema das autarquias tem caído na prova da OAB. Primeira questão. Uma questão OAB-CESP. É ponto básico diferenciador de uma sociedade de economia mista
ou de uma empresa pública? De uma autarquia. Letra A. A autarquia insere-se na administração pública direta e as demais na indireta. Letra B. Apenas a autarquia submete-se ao regime jurídico público. Letra C. As primeiras não precisam ser criadas por lei. E letra D. Só a autarquia presta serviços administrativos ao poder público. E aí? O X da questão é a alternativa B de bola. Por que a B de bola? Vamos analisar calmamente agora cada uma das afirmações. Vamos voltar para o texto da questão. Lembre que o enunciado procura diferenciar as pessoas de direito privado, sociedades de economia mista e empresas públicas, em relação às autarquias. Lembra da letra A? A letra A diz assim: a autarquia insere-se na administração pública direta e as demais na indireta. Por que essa está errada? Porque todas essas entidades, autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, são da administração indireta. Você lembra da estratégia? Qual que era a estratégia para guardar quais são as de direito público e quais as de direito privado? É fácil, né? Musiquinha. Essa é uma das musiquinhas que eu tenho para fixação da matéria e que ajudam muito. No dia da prova você encontra essas músicas com facilidade, ouve bastante, no dia da prova você acerta. Lembra? As autarquias e as fundações têm natureza de direito público. Empresas públicas e sociedades mistas são de direito privado, mas todas pertencem à administração indireta. Então, não está certa a letra A. Letra B, vamos ver o X da questão. Por que nós marcamos a letra B? Apenas a autarquia submete-se ao regime jurídico público. É essa daí mesmo. Lembra, ó, a musiquinha ajuda a acertar. A autarquia é de direito público, empresas públicas e sociedades de economia mista são de direito privado. Ô Maza, uma coisa que eu sempre confundo, Maza, se ela chama empresa pública, por que é de direito privado? Ô meu amigo, porque o nome empresa pública não vem do regime jurídico. O nome empresa pública vem do capital, porque na empresa pública todo dinheiro é estatal. Aliás, eu aproveito a oportunidade para relembrar as diferenças entre uma empresa pública e uma sociedade de economia mista. Você lembra? Basicamente são 3. Empresa pública tem totalidade de capital público. Sociedade de economia mista tem maioria de capital público. Segunda diferença. Empresa pública tem forma organizacional livre, pode ser SA, pode ser limitada. Sociedade de economia mista é sempre uma sociedade anônima. Última diferença. Empresa pública federal demanda e é demandada na Justiça Federal. Sociedade de economia mista, não. Sociedade de economia mista demanda e é demandada na Justiça Estadual Comum. Legal? Alternativa certa, o X da questão, letra B. Letra C. Qual que é mesmo o erro da letra C? As primeiras não precisam ser criadas por lei. Errado, porque esse é um ponto de contato entre empresas públicas, sociedades de economia mista e autarquias. Todas dependem de lei. E letra D, só a autarquia presta serviço administrativo ao poder público. Errado, porque o serviço não é prestado ao poder público, o serviço é prestado aos usuários. E mesmo assim, empresas públicas e sociedades de economia mista também podem prestar serviços públicos. E tem mais uma, gente. Tem mais uma que eu separei, vamos ver a próxima questão. Está lá, acompanhe comigo, já na tela.